Meus irmãos, essa passagem da Bíblia, ela vai tratar a respeito de uma restauração de um povo que, humanamente falando, até olhando a leitura que nós fizemos, que foi uma visão que Deus deu ao profeta, a restauração de um povo que parecia impossível. As primeiras palavras que nós falamos num culto, nós devemos sempre pegá-las como alguma coisa que nós vamos ficar pensando o restante do culto inteiro. Então a primeira frase que eu estou dizendo com base naquilo que eu li é: esse texto trata de Deus falando que ia fazer algo e fez, que parecia impossível. Quando nós falamos, e aí antes de entrarmos até para contextualizar um pouquinho e depois ir diretamente para o texto, quando nós falamos sobre restaurar, qualquer coisa que se gosta, que alguém goste, é uma felicidade. Qualquer coisa, desde objetos e as coisas mais simples que você possa imaginar, que em algum momento se olhou para tal coisa e se pensou: acabou, isso aí se acabou. Eu já vi pessoas, por exemplo, que em função da sua história vivida num determinado lugar, uma casa com mais de 100 anos, que ali estava toda a história dos seus pais, dos seus avós, bisavós, de sua infância, e que alguém vai para aquele lugar e vê-la quase que destruída, e muitos choram. E talvez tudo aquilo que essas pessoas queriam, tendo as lembranças de tudo que se passou ali, era ver aquela casa totalmente restaurada, toda bonita, como ela era. Aí eu poderia me alongar aqui um pouco mais nessas coisas, e eu te pergunto: é verdade ou não é? Você imagina que você gosta de uma casa, que ela faz parte da sua história, da história dos seus pais, e você vê-la em algum momento praticamente destruída, e um dia você vê ela toda como era, digamos que é uma lembrança sua de 50 anos atrás. Você vê as janelas da mesma cor, tudo no lugar. Você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Eu te pergunto. Vai ficar feliz? Muito feliz? Agora vejam bem, vamos pensar de pessoas. Vamos sair do campo da casa, da bicicleta que a pessoa gosta, de qualquer outra coisa passageira, material, e vamos pensar nos seres humanos. Seres humanos, na sarjeta do mundo, do pecado. Sejam jovens, como uma grande massa desse mundo, estão assim, muitos, destruídos pelo vício, por suas escolhas as mais diversas. Então, de qualquer idade, jovem, um senhor, uma senhora. Aí eu disse, a restauração da casa como exemplo, começando, a felicidade, e a felicidade de ver um ser humano recuperado, restaurado. Uma mãe olhando para um filho que lhe foi a causa muitas vezes de muitas lágrimas, de muito sofrimento, de noite sem dormir, esperando o barulho da porta para ver se ele voltava ou não, se ia voltar vivo ou se ela receberia alguma notícia.
E de repente essa mãe vê esse filho aprumado, essa filha, ou filhos que agora veem o seu pai. É bom, não é, meus irmãos? Eu pergunto, é uma felicidade, não é? Restaurou meu filho foi restaurado, meu pai foi restaurado, minha mãe, meu vizinho. Então isso é o culto de hoje. Agora vejam bem, Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Deus faz. Eu não posso jogar a minha palavra ao vento. Eu oro e peço que você creia. Eu que estou pregando, preciso crer. Eu estou dizendo, Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Deus faz. Você está precisando de alguma coisa nesse sentido, que é o tema da mensagem de hoje? Deus restaura. Deus restaura. Deus chama da morte para a vida. Só Deus pode chamar da morte para a vida. Ninguém pode bater assim numa urna e dizer levanta daí. Ninguém pode dirigir a voz a uma urna e dizer, mas Deus na pessoa de Jesus disse, quem estava dentro da urna, ao jovem filho da viúva de Naim, levanta-te, e o moço levantou. E esse mesmo Deus chamou, não de uma urna, mas quem estava sepultado há 4 dias, que era Lázaro. Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que ele saiu. Então no culto de hoje, cuja palavra é o Deus que restaura, também nós falamos, Deus faz, e só Ele, Deus faz, e só Ele faz o que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Meus irmãos, se pessoas mudassem por ações humanas, se pessoas mudassem mesmo, se pessoas fossem transformadas, restauradas, puramente por ações humanas, e existem muitas ações humanas que ajudam, muitas e muitas. Por isso que nós acreditamos também nos conselhos, na atenção, não é? Numa atenção, ouvir as pessoas. Mas é conhecido de todos nós que os seres humanos esbarram nos seus limites, é verdade ou não é? Chega uma hora que você fala, fiz isso, procurei o psicólogo, procurei o médico, o doutor foi, e aí o problema continua. Então eu volto, o culto de hoje. Quando esgotam os nossos limites e de todos os recursos humanos, eu estou apenas repetindo uma palavra que disse há dias atrás. Quando esgotar todos os nossos recursos e os limites humanos, todos que estão sobre essa face da terra, ainda deve haver esperança. Ainda deve haver esperança. Deus faz. Olha bem, eu quero ficar pensando nisso. Eu quero ficar pensando nisso enquanto eu falo com vocês. Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Aquilo que ninguém pode fazer. Eu imagino que uma pessoa talvez sentada aí, e nós não fazemos propaganda e nem prometemos nada a ninguém, não fazemos isso, não, que vai acontecer aqui hoje, não, mas a palavra de Deus tem poder. Às vezes uma pessoa sentada aí, ouvindo isso, ela dizer, eu creio, Senhor, eu creio agora, de todo o meu coração. Teve um homem que disse isso, certa ocasião, foi ao encontro de Jesus, pediu para Jesus ir na casa dele, e Jesus disse imediatamente, eu vou, e ele interrompeu, ele mesmo que havia pedido inicialmente, pedido socorro, na verdade Jesus disse, eu vou na sua casa,
E ele disse: não, não vá, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas o Senhor diz uma palavra aí, e eu creio que o milagre vai acontecer lá. E aconteceu. Jesus disse: vai e seja feito como você creu. E quando ele chegou em casa, o milagre tinha acontecido lá. Então agora, aqui na palavra, se nós entendemos qual é o propósito de Deus dentro do que nós lemos, você leu, projetou e você leu o que você, e deve estar na sua memória aí o que você leu. Um monte de ossos secos, osso para tudo quanto é lado, e que de repente tudo isso foi transformado em vida. Esse monte de ossos secos chegou uma hora que ficou de pé, vida, vivos. Mas aí vamos dizer um pouco o que foi que aconteceu aqui. O que aconteceu é que Israel servia a Deus, tinha ordenanças de Deus, tinha a palavra de Deus para seguir como orientação, tinha culto, tinha templo, tinha o exercício da liderança dos sacerdotes, tinha toda uma orientação. E o tempo foi passando, Israel foi se desviando das coisas de Deus, foi se desviando, não querendo mais Deus, foi desprezando os conselhos e as orientações de Deus. E Deus levantou profetas, dentre eles Ezequiel, um que nós lemos. Um pouco antes desse aqui, na sua Bíblia, Jeremias. E começaram a chamar o povo de Deus a que se arrependesse, a que se voltasse para Deus. Esses dois profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel, os irmãos vão ver profetas maiores, uma grande quantidade de coisas que estão escritas nesses profetas, aonde a maioria delas é Deus chamando o povo ao arrependimento e ao mesmo tempo dizendo das consequências que poderiam vir se o povo não se voltasse para Deus. Meus irmãos, Deus quer restaurar, e o foco central do que Deus quer restaurar, eu usei o exemplo de uma casa apenas para ilustrar, para percebermos os nossos sentimentos. O que Deus quer restaurar é os seres humanos. Tudo que Deus quer é que todos os seres humanos que Ele criou, que somos todos nós, vivam na presença dEle, de Deus. Vivam com Ele, amanheçam com Ele, andem com Ele. Tem um versículo no Salmo que diz assim: eu me deitei e dormi. Era como se ele estivesse dizendo, reconhecendo a relação dele com Deus e o que Deus faz por ele. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o meu Deus me despertou, porque o Senhor me despertou. Então tudo que Deus quer é isso, para mim, para você, para todo ser humano. Deus quer andar conosco, onde você for. Nós cantamos, por onde quer que eu vá, com Cristo estarei, não importa o que vier, Ele me ajudará. Cantamos, mas às vezes nós fazemos coisas que não convém para que Cristo ande conosco. Fazemos o que não convém. Se eu canto por onde quer que eu vá, com Cristo eu estarei, então eu vou viver de acordo com
Vou viver de acordo. Outra coisa, se eu canto e vivo de acordo, não vou duvidar. Vou duvidar. Por onde quer que eu vá com Cristo, estarei. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Estou procurando te servir com um coração verdadeiro, o Senhor está comigo. Então tudo que o Senhor quer é isso. Israel não deu ouvidos. Primeiro deixou de fazer o que é certo. Olha bem, em algum momento fez o que era certo, tinha as leis de Deus, as orientações, vinha fazendo, parou de fazer. Deus levantou o profeta: está errado, volta para cá, vamos fazer o certo. Não vou. Quando Deus usa, por exemplo, eu não vou pregar 10 mensagens, só estamos procurando refletir juntos, para que Deus faça algo em nós hoje. Pode ser que tenha uma pessoa, 2, 10, não sei, que mais vão se identificar, que Deus de alguma maneira vai falar com elas através dessa palavra. Mas, por exemplo, quando Deus usa o profeta Jeremias para falar do vaso quebrado, era uma tentativa de consertar antes que fosse para o cativeiro. O vaso na mão do oleiro caiu, quebrou, o oleiro pegou, fez outro, fez tudo, e Deus usa o profeta e disse assim: assim como o oleiro, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Do mesmo jeito que o vaso quebrado ele fez um novo, eu posso fazer com vocês. Era uma chamada ao arrependimento antes de ir para o cativeiro. Como se Deus estivesse falando assim: dá tempo, ainda dá tempo. Mas aí não teve jeito. Não teve jeito. Quem nunca viu alguém, ou quem sabe tem alguém aqui dentro dessa igreja que você viu Deus aconselhando uma pessoa, Deus usando alguém de alguma maneira e tentando, mas não teve jeito, não teve, foi, até que a pessoa largou tudo e se foi. Foi isso que Israel fez. Jeremias é conhecido como aquele profeta. Eu estou falando de Ezequiel, mas estou voltando um pouquinho em Jeremias, porque está tudo dentro do contexto. Aquele que chorava, chamando o povo: volta Israel, volta. Se vocês voltar, eu vou fazer isso, eu vou cuidar de vocês. Se vocês se voltar, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que cuide de vocês. E aí eles foram embora, eles foram levados. Veio primeiro uma invasão da Assíria, que atingiu o reino do norte. Depois vieram algumas invasões por Nabucodonosor. Uma delas, a última, que culminou com a destruição do templo, e que muitos outros foram levados cativos. O Salmo, pode abrir quem está com a Bíblia. O Salmo 137 fala um pouquinho a respeito da tristeza que esse povo viveu longe da sua terra, da sua pátria. O Salmo 137. Porque o que aconteceu? Foram para um lugar onde não tinha templo, era uma terra pagã. Não tinha templo, não tinha culto, não tinha como fazer, porque para fazer certo, Israel tinha toda uma orientação, lá não tinha. Aí, vejam bem, esse salmo dá-nos o que entender
aquilo que é muito necessário a todo ser humano para que ele seja restaurado. Que é quando a Bíblia diz: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos. Esse choro aqui pode representar um coração que a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Lá distante, sem o culto, distante de Deus, eu repito, numa terra pagã, a Bíblia diz que eles choraram, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então, quando a pessoa lembra de Sião, por isso que é fácil nós pensarmos o que inicialmente falamos. Qual a lembrança que eles tinham de Sião? Do templo, do culto, do servir a Deus. Essas eram as lembranças. Mas agora eles estavam cativos, submetidos àquela liderança que não servia a Deus. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, verso 3, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram. Imagina o povo que os levaram cativos. Eles disseram: aqueles que nos destruíram, que vieram, fizeram guerra contra nós, destruíram o nosso templo, aqueles que conhecem a respeito da nossa vida, pediram para nós cantar, canta um hino aí de louvor. Seria mais ou menos assim, meus irmãos, seria mais ou menos assim. Imagine um irmão nosso que serviu a Deus e que se desviou e foi lá para o mundo e se assentou na roda dos escarnecedores, com um violão na mão, e um daqueles lá no meio das coisas profanas a Deus diz assim: mas você era crente, sabia cantar, canta um louvor aí, canta um hino que você tocava lá na igreja. E eles disseram assim, leia o que eles disseram: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Era como se ele dissesse assim: aqui não dá para cantar. Meus irmãos, Deus quer ser adorado como? Em espírito e em verdade. Deus quer ser adorado da maneira certa. Deus quer uma adoração de quem obedece a Ele. Deus quer restaurar. O caminho é o arrependimento. Deus quer um louvor de quem está ali, às vezes moído, gemendo, sofrido, lutas, provas, aflições, mas uma vida diante de Deus. Senhor, eu não te deixei porque as coisas não correram bem para mim. Não correram bem, mas eu não te deixei, por isso eu posso te louvar. Eu vou te adorar, Senhor. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Era assim, aqui não dá para cantar. Meus irmãos, Deus quer restaurar o homem para que ele possa cantar de verdade, adorar o Senhor. Eu vou passar rapidamente por cima do texto agora, vou passar. Mas eu penso que todo mundo já entendeu aqui. Deus quer restaurar e pode restaurar. O quê? Tudo que parece destruído, tudo. Casamento, família, relação de pai com filho, filho com pai, vida conjugal. Deus quer restaurar tudo, tudo. Deus quer restaurar no sentido de dar uma chance a uma pessoa de recomeçar, ainda que ela tenha andado distante dele. Deus pode e quer. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Arrependimento. Tem outro caminho? Não, esse é o caminho.
Querem ver o exemplo da Bíblia? Aí os irmãos devem olhar para o pastor assim e falar: caminha para acabar aí, pastor. Está demorando um pouquinho, mas orem aí que é necessário. O ladrão da cruz estava morrendo crucificado porque tinha feito coisas certas, boas, hein? Está crucificado porque andou certo, nem perante a lei dos homens, nem perante a lei de Deus. Foi restaurado para Deus? Foi. O que foi necessário? Arrependimento. Eu mereço isso aqui, esse não. Dizendo para Jesus, e olhando para ele, disse o quê? Lembra-te de mim. Foi restaurado? Foi. Que bom ser restaurado. Só lá no céu que nós vamos saber se tinha alguma mãe ali por perto daquela cruz. Só lá no céu. Lá no céu. Imagine olhando: meu filho se recuperou. Davi, cometeu erro terrível. Não vão relembrar tudo. Davi, qual foi o caminho para ser restaurado? Arrependimento. O filho pródigo saiu, largou a casa do pai, foi para longe, vendeu tudo. Qual o caminho para ser restaurado? Roupa nova, sapato novo, a caminha dele de novo, tudo de novo, anel no dedo. Qual foi o caminho? Lá distante. Quantos trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me levantar e vou voltar. Eu vou dizer para o meu pai que eu pequei. Pai, pequei, pai. Não sou digno de ser chamado seu filho. Foi restaurado. O vale de ossos secos, eu vou terminar. O vale de ossos secos representava Israel sem vida. Os ossos estavam sequíssimos, sem vida. Não precisa cantar não, tinha um louvor que nós cantávamos que diz assim, não precisa cantar: minha vida tão vazia, não tinha paz nem alegria, tal como a flor que num jardim. Minha vida tão vazia, não tinha paz nem alegria. Uma aplicação prática bem fácil. Israel estava assim, porque quem vive distante de Deus é vida de sequidão, e era a vida deles, e Deus queria mudar. Ezequiel diz que veio sobre mim a mão do Senhor. Você sente a mão de Deus hoje sobre você? Você é capaz de sentir? Eu estou aqui no lugar e eu sinto a mão de Deus sobre mim. A mão de Deus. E me levou, diz o texto. Você sente Deus te levando? Eu sinto Deus me levando. Enquanto eu falo, eu sinto Deus me levando em alguma direção. Direção boa ou ruim? Deus vai levar alguém em alguma direção ruim? Deus vai levar? Eu sinto Deus me levando a crer. Eu sinto Deus me levando a confiar. Eu sinto Deus me levando a ter esperança. E me levou e me pôs no meio de um vale de ossos. Meus irmãos, às vezes a visão que nós temos não era a melhor coisa que queríamos ver. O momento que queríamos estar vivendo não era o melhor momento que queríamos estar vivendo, mas aquilo é real, seja o que estamos vendo dos outros ou na nossa própria vida. Mas felizes são aqueles que têm os olhos abertos por Deus para enxergar aquilo que é a verdade. Imagine alguém elogiando Israel e dizendo: não, vocês estão bem. Se estamos secos, estamos secos.
E é melhor ser verdadeiro com Deus. Senhor, eu estou precisando de uma bênção, meu Deus. Estou aqui, Senhor. Deus perguntou a ele, depois que ele viu, Deus perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos podem viver? Felizes são aqueles que não põem limites em Deus. Os limites são nossos. Felizes são aqueles que creem até no último segundo. No último segundo. Fica olhando para esse moço aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Esse aqui, ó. Os irmãos e a família dele que estavam alguns dias atrás, viram ele sair entre a vida e a morte. Já está aqui. Se tivesse ido também, glória a Deus, porque se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, não é assim? Mas eu tenho certeza que ali oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor. Felizes são aqueles que até no último instante não põem limites em Deus, porque eu repito, Deus faz o que ninguém pode fazer, e Ele faz. Então Deus perguntou a Ezequiel: você acha, o que você acha, Ezequiel? Aí ele não disse: eu acho que não dá não, Senhor, não dá não. Ele disse: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Esse o Senhor sabe de tudo é a mesma coisa que dizer: o Senhor pode tudo, o Senhor sabe de tudo. Quem sou eu para dizer se vai viver ou não vai viver? A mão de Deus, Deus nos faz ver. Deus fez a pergunta, Deus fala. Chega uma hora que Deus fala. Deus não só põe a mão, nos conduz, nos faz ver. Chega uma hora que Deus fala, e Deus é vivo, Deus fala. Então chegou a hora que Deus falou, e a voz do Senhor é poderosa, diz a palavra. A voz do Senhor é cheia de majestade. Quando Deus fala, tudo se acalma. Quando Deus fala, Deus falou: Ezequiel, fala com eles, fala com os ossos. Olha bem, meus irmãos, Deus ia fazer um milagre. Ezequiel ia fazer algum milagre? Hein? Ezequiel ia fazer algum milagre? Quem ia fazer o milagre? Deus. Mas Deus ia fazer Ezequiel participante. Deus poderia estalar o dedo e falar: Ezequiel, agora eu já te mostrei tudo, Deus, vou estalar um dedo aqui e vai acontecer tudo aí. Deus nos torna participante com a nossa fé. Na multiplicação dos pães, o Senhor Jesus não falou assim: pegue aí um pouquinho que tem de uma coisa e outra e já virou. O que ele falou? Vai distribuindo. Imagine olhando, não acaba no cesto. Deus nos faz participantes do milagre que Ele vai fazer quando nós cremos. Estão lembrados da mulher lá do azeite, que não acabava o azeite? Lá no livro de Reis, que o credor veio para levar os filhos. Foi um milagre que Deus fez, mas ela e os vizinhos foram participantes. Então, Ezequiel, você vai participar agora. Fala com eles. E aí, meus irmãos, daí por diante, o milagre aconteceu. Ezequiel falou. Vocês vão ver uma repetição. Em casa, leia o texto. Vocês vão ver uma repetição dele dizendo assim: eu fiz conforme a ordem que eu recebi. Então profetizei como se me deu ordem, e aconteceu uma parte. Daí a pouco, Deus falou de novo. Ezequiel agora, ele disse, houve um ruído, um reboliço, cada osso se ajuntou ao seu osso. Irmão, vocês já viram alguma pessoa dizer assim, que parece que está tudo fora do lugar? Já viram? Hein? Vocês já viram alguém dizer assim: parece que está tudo fora do lugar? Minha vida está que parece que está tudo fora do lugar. Pois é, Deus coloca tudo no lugar. Deus coloca tudo no lugar. Cada osso ao seu osso. Mas não está vivo. Aí Deus disse: profetiza
Profetizo ao Filho do Homem, para que o Espírito venha. E aí se colocaram de pé. Olha bem. Eu tive a felicidade de ver muitas pessoas restauradas nessa vida. Até porque eu conheci a Deus de verdade muito novo. Muito novo. Então essa história da minha caminhada, eu vi muita gente ser restaurada, que ninguém dava nada por essas pessoas. Eu vi alguns que os próprios familiares já tinham desistido deles. Já tinha desistido. Não aguento mais. Me lembro de um dia que eu vi um pai pastor chorando. Um pai pastor. E não o julgo, porque a dor era grande. Chorando e dizendo: eu não sei mais o que eu faço com esse meu filho. Eu não aguento mais. E esse filho, a essas horas, está com o instrumento na mão, igual um desses aí, ó, tocando, louvando a Deus, porque Deus restaurou ele. Eu vi muita gente. Creia que Deus pode fazer isso por você hoje, ou por alguém que você ama. Vamos sair de